Tiago capítulo 2, eu vou ler do versículo 20 até o versículo 26. Os irmãos acompanhem a leitura. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Ó Pai, nós queremos nesse instante te pedir, meu Deus, a iluminação do Teu Espírito sobre cada um, ó Deus, cada um de nós que aqui estamos. Ó Pai, que esses meus irmãos que aqui, Pai, vieram para Te adorar, possam compreender, ó Pai, a Tua palavra e colocarem ela em prática em suas vidas, meu Deus. Ó Pai Santo, que o Senhor fale aqui nesta noite, que seja a Tua voz, a Tua vontade, Senhor, que assim o Teu povo seja edificado, as Suas ovelhas alimentadas, ó Deus. Ó Pai Santo, que todos saiam daqui nesta noite, Senhor Deus, alicerçados na Tua palavra, Senhor, prontos para obedecer a Tua vontade. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas imaginam que ser batizado e fazer a sua pública profissão de fé, tornar-se membro de uma igreja, é a mesma coisa que ser salvo. Pensam que, ao se tornarem membro de uma igreja, podem ficar tranquilos com relação ao destino eterno das suas almas. E assim, muita gente faz a sua profissão de fé, é batizado, torna-se membro de uma igreja, às vezes tem cargo na igreja, mas a sua vida não foi transformada. Continua longe da palavra de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Continua com práticas, palavras e pensamentos idênticos ao do mundo. Aliás, eles continuam no mundo. Estão dentro da igreja apenas de corpo presente, mas as suas almas continuam mortas nos seus delitos e pecados. São aquelas pessoas que, como alguns dizem, foram convencidas, mas não convertidas. Pessoas que não foram transformadas. Pessoas que são como o joio da parábola do trigo e do joio que Jesus contou. Você lembra que a diferença do trigo e do joio não é aparente. A aparência do trigo e do joio é idêntica. A diferença deles é interna. Se você tirar a casca do trigo, lá dentro você tem o fruto, o germe do trigo. Agora, o joio é casca pura, é vazio lá dentro, não tem nada lá dentro. Assim, meus irmãos, aquelas pessoas que são membros de uma igreja, mas que não se converteram, cuja fé é uma fé vazia, uma fé morta, uma fé que não é evidenciada pelas boas obras, então essa pessoa não se converteu. Essa pessoa continua perdida, continua indo para o inferno. E quando se fala em fé e em obras, existe uma confusão muito grande a esse respeito.
Alguns, por exemplo, vão acreditar que as obras são o meio para chegarmos à fé. Como, por exemplo, os católicos romanos. Os católicos eles vão dizer o seguinte, eles vão ensinar o seguinte, que você precisa fazer boas obras para ser aceito por Deus, para ser salvo. E se você fizer boas obras, quando você morrer, você vai para o céu. O problema disso é que, se isso fosse verdade, a salvação seria meritória. Se isso fosse verdade, quando a gente morresse, a gente poderia chegar no céu, bater no peito e dizer: eu mereço estar aqui, eu fiz por merecer, eu me esforcei e com isso eu conquistei a minha salvação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Irmãos, não existe ninguém no céu, a não ser Jesus e o Deus Pai, que mereçam estar naquele lugar. Ninguém merece. É pela graça, queridos irmãos, é que nós fomos salvos. O apóstolo Paulo ele vai nos dizer isso lá em Efésios, capítulo 2. Se você tiver com a sua Bíblia, eu vou te convidar a abri-la nesse texto. Efésios 2, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Ele vai dizer o seguinte, versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vejam, queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a nossa salvação é pela graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Então, pela graça nós somos salvos, ou seja, nós não merecemos a nossa salvação. E ele diz que isso é mediante a fé, ou seja, nós cremos em Jesus Cristo, confiamos em Jesus Cristo, e assim fomos salvos. Mas aí talvez você pense: bom, então eu criei, foi mérito meu, foi esforço meu. Não. O versículo continua: e isto o quê? A fé. A fé não vem de vós, mas é um dom de Deus. O que é um dom? Um dom é um presente, algo que você recebe de Deus. Então vejam, meus irmãos, nós estávamos mortos, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer isso: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos vivificou, Deus nos deu nova vida, nos regenerou, Deus nos deu fé, para que com a fé nós pudéssemos crer em Jesus, confiar em Jesus, e assim nós fôssemos salvos. E aí ele diz no versículo 9, não de obras para que ninguém se gloria. É aquilo que eu falei, ninguém poderá chegar no céu e se gloriar e bater no peito e falar: eu mereço estar aqui, eu fiz a minha parte. Alguns se confundem, né, e vão dizer o seguinte: olha, Deus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Não, isso não existe, a Bíblia não ensina isso, que Deus fez a parte dele e você tem que fazer a sua. Não. Todo o trabalho é dele. Todo o trabalho é dele. A iniciativa foi dele. Efésios ainda no capítulo 1 vai nos mostrar no versículo 3 que o Pai, o Deus Pai nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele nos amou. Quer dizer, o mundo não existia, ninguém existia, você não existia e Deus já escreveu o seu nome no livro da vida. Aqui em Efésios capítulo 1 ainda, a partir do verso 6 e 7, ele vai falar do Filho, o Filho que veio, que morreu por nós, que deixou a sua glória, que deixou os céus, desceu a esta terra, se tornou um de nós e morreu na cruz por nós. E depois nos versículos 13 e 14 ele vai falar do Espírito Santo, que aplicou a salvação em nós, que nos selou. Então veja, foi tudo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a fé que Ele te deu. Não por obras para que você não se glorie. Nós não somos salvos pelas obras. Humildemente nós vamos chegar no céu e vamos falar o seguinte: Senhor, eu estou aqui por sua causa, porque o Senhor me salvou.
porque o Senhor me amou, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me salvou. E aí chega no versículo 10, ele vai dizer, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, ou seja, nós fomos feitos por ele, não somente criados, o nosso corpo físico, mas nós somos novas criaturas, novas pessoas. O seu velho homem, aquela pessoa que você era antes, não existe mais. Ela foi crucificada com Cristo. Paulo diz isso lá em Gálatas, capítulo 2. Fui crucificado com Cristo. Ou seja, aquela pessoa que você era antes de você conhecer a Jesus, ela não existe mais. Agora você é uma nova pessoa. Criada em Cristo Jesus. Para quê? Versículo 10. Para boas obras. Aí é o ponto que eu quero chegar. Então, perceba a diferença? Nós não fomos salvos por causa das nossas boas obras, mas nós fomos salvos pela fé para fazer boas obras. As nossas boas obras não são para a nossa salvação. Olha Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, não esquece de mim, não é para isso. Mas, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou, sem eu merecer. Em gratidão ao Senhor eu vou te obedecer. Eu vou fazer as boas obras, versículo 10, que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, o Senhor, amados irmãos, Ele preparou para nós uma vida de boas obras, que demonstram que você é um salvo, que demonstram que você foi resgatado dos seus pecados. E meus irmãos, hoje nós estamos retomando a nossa exposição do livro de Tiago, da Epístola de Tiago. Nós demos uma pausa, ficamos alguns sábados sem estudarmos Tiago, estamos retomando hoje. E os irmãos vão se lembrar que do versículo 14 até o versículo 19, que nós vimos na última vez que estávamos estudando aqui Tiago, ele vai nos dizer, meus irmãos, o seguinte, que a fé sem obras é morta. Ou seja, uma pessoa que diz que tem fé, que diz que é crente, mas que não ama o seu próximo, que não obedece à palavra de Deus, essa pessoa continua morta nos seus pecados. Essa pessoa continua perdida. É o que ele vai falar aqui, por exemplo, no versículo 15 e 16. Se você sabe de alguém que está precisando de alguma coisa, alguém que está necessitado, e você não ajuda essa pessoa, Tiago vai falar o seguinte, no versículo 17, é uma fé sem obras. E se é uma fé sem obras, é uma fé morta, porque o cristão, ele não é cristão só dentro da igreja, mas lá fora, no meio de outras pessoas, amando as outras pessoas, cuidando das outras pessoas, abençoando as outras pessoas. Isso é a demonstração da nossa fé. E aí, quando chega a partir do versículo 20 até o final, aqui no versículo 26, Tiago ele vai nos dar dois exemplos de uma fé operosa, ou seja, de uma fé que vem acompanhada de obras, uma fé que é demonstrada, evidenciada por obras. Duas pessoas completamente diferentes que Tiago vai falar aqui, Abraão e Raabe. Então nós vamos ver, meus irmãos, nessa noite, dois exemplos de uma fé operosa. E o primeiro exemplo é justamente o exemplo de Abraão. No versículo 20 ele diz assim, Tiago 2,20, queres, pois, ficar certo ao homem insensato que a fé sem obras é inoperante? Então Tiago ele faz uma pergunta aqui, né? Você quer ter certeza que uma fé sem obras é uma fé que não vale nada? Inoperante no original, no grego, significa justamente isso, morta. Inoperante, ou seja, não tem operação, não tem validade, é inútil, é morto. Então Tiago, aliás, ele fala, você quer ter certeza que uma pessoa que diz que é crente,
mas que não pratica a palavra de Deus, que não faz obras, não é crente de verdade, é morto. E ele dá 2 exemplos. Abraão, a partir do versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vejam, meus irmãos, se você conhece a sua Bíblia, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, você vai se lembrar que o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos justificados pela fé. O que é justificação? O que é justificação? Justificação é quando Deus declara e trata uma pessoa como justo. Todos nós somos pecadores, somos injustos, mas Jesus Cristo, que é justo, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, e assim nós não devemos mais nada para Deus. Somos justos, não por nós mesmos, mas porque nós recebemos a justiça de Cristo. E agora Deus não cobra mais nada da gente. Nós não devemos mais nada para Deus. Jesus já pagou tudo na cruz. Então agora Deus nos declara como justos. Nós somos justos aos olhos de Deus, porque Ele nos vê cobertos com o sangue de Jesus. E Ele nos trata como justos, ou seja, nós fomos salvos e somos justificados. E a salvação, a justificação é pela fé. Lembra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, se você um dia confiou em Jesus, creu em Jesus, teve fé em Jesus, e essa fé continua, obviamente, então você é salvo, você é justificado. É pela fé. Aí vem Tiago aqui e fala que é por obras. Que estranho. Parece que Tiago aqui está desfalando, contradizendo tudo que a gente viu até agora. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Mas vamos entender algumas coisas, meus irmãos. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, se você tiver com a sua Bíblia, você pode abri-la, para você enxergar na sua própria Bíblia o ensino da palavra, o ensino do Senhor. Gênesis 15, versículo 6, nos diz que Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Sim, pela fé no Senhor, ele creu no Senhor, ele recebeu a justiça de Cristo. Ele foi justificado, ele foi salvo. Ele foi salvo. Mas no que ele creu? Olha o versículo anterior, o versículo 5. Então Deus, o Senhor, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Então, meus irmãos, a gente tem aprendido aqui, nós temos exposto o livro de Gênesis nos domingos à noite, Nós temos feito a exposição de Gênesis nos domingos à noite e a gente tem visto, agora a vida de Abraão. Amanhã, por exemplo, nós vamos começar o capítulo 14, aliás, vamos falar do capítulo 14. O que acontece? Abraão, você se lembra, ele já era idoso, casado com Sara, já idosa, ela era estéril, eles não tinham filhos. E Deus ele chamou Abraão, lhe prometeu um filho e lhe prometeu que desse filho ele teria uma grande descendência. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Nós vimos lá em Tiago, mais uma vez, que Abraão é o nosso pai. Nós vimos, nos domingos anteriores, que lá em Gálatas, que Abraão é o nosso pai na fé. Por quê? Porque Abraão creu, nós temos a mesma fé de Abraão, nós somos filhos de Abraão, filhos na fé de Abraão. E no que Abraão creu? Gênesis 15, 5. Então o Senhor conduziu para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então imagina a seguinte cena.
Você se lembra que Abraão ele não morava numa casa, ele morava em tendas, em barraca, no deserto. Às vezes eu falo aqui com os irmãos que uma das coisas que eu gosto aqui em Taboa é o céu à noite. Por quê? Porque aqui você consegue enxergar muitas estrelas, a lua. Na cidade grande, por causa das muitas luzes da cidade, as luzes elas ofuscam o firmamento, o céu. Agora quando você vem para o interior, são menos luzes, então você consegue enxergar mais estrelas. Mas Abraão, ele não estava no interior de uma cidade. Ele não viveu na nossa época, não havia energia elétrica, não havia luz elétrica, luz artificial. Abraão estava na escuridão da noite do deserto. Então você imagina o céu que ele viu. Imagina a quantidade de estrelas que ele viu. Então o Senhor vira para Abraão e falou assim: Abraão, quantas estrelas? Se é que você consegue. E aí o Senhor fala para Abraão o seguinte: a tua descendência vai ser como o número das estrelas. Quando Deus disse isso para Abraão, ele ainda não tinha nenhum filho. Isaac não era nascido. Ele não tinha descendentes. Mas, versículo 6, ele creu na palavra do Senhor. Ele creu na palavra do Senhor. Ele creu que aquilo que Deus lhe prometeu, Deus ia cumprir. Ele creu na promessa de Deus. E porque ele creu na palavra de Deus, ele foi justificado. Ele foi convertido. Agora, voltando para Tiago. Tiago vai dizer o seguinte, lá em Tiago 2:21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Como que aquela fé que Abraão teve em Gênesis 15 foi provada? Foi evidenciada? Qual foi o fruto da fé que Abraão teve lá em Gênesis 15? Gênesis 22. Em Gênesis 22 nós vemos essa evidência. Nós vemos a obra de Abraão, né? Em Gênesis 22, versículo 2, acrescentou Deus a Abraão, né? Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Presta atenção no que estava acontecendo aqui. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Um número muito grande de descendentes. E Abraão creu, mesmo sem ter nenhum filho. Deus ele cumpriu a promessa. Deus lhe deu um filho de Sara, sua esposa, Isaque. E depois que Isaque já era um pouco mais crescido, Deus chega para Abraão e fala assim: pega Isaque, o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, e mata. Oferece para mim em holocausto. Mate o seu filho para mim. Não é uma coisa maluca? Abraão não poderia questionar Deus. Abraão não poderia desobedecer a Deus. Abraão falou assim: Senhor, quantos anos eu esperei por esse filho? O Senhor me prometeu esse filho, o Senhor me deu esse filho, o Senhor prometeu que desse filho viria uma grande descendência. E agora o Senhor quer que eu mate esse filho? Cadê as suas promessas, Senhor? O Senhor não é fiel às suas promessas? O Senhor está mentindo para mim? Brincando com os meus sentimentos? Talvez outras pessoas pensassem e até falassem assim, mas não Abraão. Aqui em Gênesis 22, versículo 3, nos diz que levantou, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Abraão recebeu de Deus a ordem, ele não questionou, ele obedeceu.
Ele obedeceu. A ponto de chegar no versículo 9, aqui de Gênesis 22, 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima na lenha. 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Ele ia mesmo matar Isaque. Ele amarrou Isaque, colocou lá em cima do altar, pegou o cutelo, levantou e na hora que ele ia descer o braço para tirar a vida do seu filho, no versículo seguinte, 21, o anjo do Senhor falou: Abraão, não faz isso, porque eu sei, versículo 22, que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Por que Tiago então diz que Abraão foi justificado pelas obras? Porque a fé de Abraão era uma fé que foi provada pelas suas obras. Abraão era um homem obediente ao Senhor. Abraão não era um crente da boca para fora. Abraão não era um membro de igreja que frequentava a igreja, que estava na igreja, mas que não obedecia a Deus na sua vida fora da igreja. Não. Abraão, ele, sem questionar, ele obedeceu ao Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A fé de Abraão não era uma fé cega. Nós não somos máquinas em que Deus vai lá, aperta um botão e a gente faz o que Ele quer. Uma máquina que é assim. Uma máquina, você vai lá, aperta um botão e ela faz exatamente aquilo que você faz, sem te questionar, sem te perguntar. Só que nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Nós temos sentimentos, nós temos vontades. Nós raciocinamos, nós pensamos. Então veja, Abraão creu no Senhor e obedeceu o Senhor, não demonstrando uma fé cega, mas ele entendia quem era o Senhor, quem é o Senhor e o poder que Ele tem. Lá em Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19, nós entendemos isso. Olha lá, Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Agora olha o 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Por que Abraão obedeceu a Deus? Por que Abraão se levantou, pegou todas as coisas, pegou o seu filho Isaque, levou até o monte, colocou Isaque em cima do altar e ia mesmo matar Isaque, oferecê-lo em holocausto ao Senhor? Por que Abraão obedeceu a Deus sem questionar nada? Porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dos mortos. Deus não prometeu que de Isaque virá uma grande descendência para mim? Deus não prometeu que de Isaque sairá uma grande nação? Então Deus vai fazer isso. Ele quer que mate Isaque? Tá bom, mas eu creio que Ele pode ressuscitar Isaque dos mortos, porque Ele prometeu que de Isaque virá uma grande nação. Irmãos, essa é a fé de Abraão e essa é a fé que um cristão deve demonstrar. Obediência ao Senhor. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, a fé, ela vai além dos limites humanos. Às vezes nós pensamos
nós vemos a vontade de Deus, recebemos os mandamentos de Deus e às vezes a gente pode questionar: Senhor, mas por que eu tenho que ir para esse lugar? Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Senhor, por que eu não posso fazer isso? Por que eu tenho que me comportar assim? Por que eu tenho que agir assim? Senhor, mas é difícil. Mas nós cremos e nós obedecemos. Porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós confiamos no nosso Deus. Da mesma forma como Abraão, ele confiava, ele cria que Deus ia cumprir a sua promessa, mesmo que parecesse loucura aquilo, oferecer o seu único filho em holocausto, nós igualmente, meus irmãos, obedecemos. Então um cristão demonstra a sua fé obedecendo, fazendo boas obras. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. É fácil demais. Lá fora é que há a prova. O cristão, ele demonstra a sua fé através da vida que ele leva, através das suas ações, das suas atitudes, através das suas palavras, dos seus pensamentos. Então, as pessoas ao redor de nós, na família, no trabalho, na vizinhança, na escola, elas vão olhar para nós e vão dizer que nós somos cristãos, não porque nós frequentamos igreja X ou Y, mas porque a nossa vida é uma vida que aponta para Jesus Cristo. As nossas palavras são palavras diferentes das do mundo. As nossas ações são ações diferentes das do mundo. O nosso comportamento é um comportamento diferente do mundo. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente faz, é em obediência à vontade de Deus. Então, voltando aqui para Tiago 2, Tiago vai dizer no versículo 23 e também versículo 23, aliás, se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então Tiago, ele realmente vai dizer isso, que Abraão, ele creu porque ele obedeceu, ele creu porque ele demonstrou obras, e por causa disso ele foi chamado aqui de amigo de Deus. Olha que interessante, Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 14, João 15, 14, Jesus ele disse o seguinte aos seus discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, quem que é um amigo de Deus? Quem que é um amigo de Jesus? É aquele que obedece àquilo que Deus manda. É aquele que obedece à vontade de Deus, à ordem de Deus. O cristão verdadeiro é aquele que obedece. É aquele que faz boas obras, as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. E, meus irmãos, nós vivemos dias de desobediência às autoridades. As crianças, elas já crescem desobedecendo seus pais. Como se diz por aqui, né? Crianças reineiras, birrentas, crianças desobedientes. Elas vão para a escola e também, como dizem, ficam reinando na escola. Não respeitam a autoridade do professor, da professora na escola. Aí crescem, também não respeitam a autoridade do patrão, do chefe. Alguns vivem vidas completamente erradas, mergulhados em vícios, em badernas. Quantos pais e quantas mães sofrem por causa de filhos que são baderneiros, que vivem uma vida dissoluta, uma vida promíscua, uma vida de vícios, uma vida longe dos princípios do Senhor. E vários desses jovens
um dia estiveram dentro da igreja. Vários desses jovens que hoje estão aí nas ruas, fazendo bagunça, desrespeitando leis, desrespeitando pais, desrespeitando o próximo, um dia até mesmo foram batizados, fizeram parte da igreja. Por isso que eu te falo, batismo não salva, profissão de fé não salva. Jesus salva, pela fé. E quando você crê em Jesus, de verdade, você então demonstra a sua fé através de obras. Você obedece. Como a gente viu no texto anterior de Tiago, você ama o seu próximo, você cuida do seu próximo, você faz aquilo que Deus manda você fazer, sem questionar. Mas não porque você seja uma máquina, mas porque você confia no poder de Deus. Mas, irmãos, Tiago deu também um segundo exemplo de fé operosa. Ele falou de Abraão e em seguida aqui em Tiago 2,25, ele vai falar a respeito de Raabe. E Raabe foi uma pessoa completamente diferente de Abraão. Abraão era um homem rico que foi escolhido por Deus para ser o pai espiritual do povo de Deus, da igreja de Israel. E Raabe era uma mulher prostituta. Raabe não fazia parte do povo de Deus. Raabe era uma cananita, morava na cidade de Jericó, um povo idólatra. Ela mesma antes havia sido idólatra. Enquanto com Abraão Deus falava audivelmente, Deus conversava com Abraão, Raabe soube de Deus por ouvir falar. Deus nunca falou com Raabe diretamente. Deus nunca conversou com Raabe diretamente. Mas ela havia ouvido falar do Deus de Israel. Então você percebe que eram pessoas muito diferentes. Viveram em épocas diferentes. Mas Abraão e Raabe tinham uma coisa em comum: uma fé operosa. Eles eram crentes obedientes. Então, vamos entender a história de Raabe. Quando os israelitas, depois de 40 anos no deserto, estavam se aproximando da cidade de Jericó, Josué, que era o líder do povo de Israel, enviou 2 espias até a cidade de Jericó. E Raabe os acolheu, os hospedou na casa dela. E quando o povo de Jericó, inclusive o rei de Jericó, ficaram sabendo da presença de hebreus, de israelitas ali, eles foram até Raabe e pediram para que Raabe entregasse eles. Só que Raabe protegeu esses homens, não entregou esses homens. E veja o que Raabe disse aos espias. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Josué 2, capítulo 2, versículo 9. Josué 2, 9. Ela disse assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. Quer dizer, ela sabia que o Senhor Yahvé, Jeová, Senhor Deus, o Deus de Israel, ele entregou aquela terra, a terra de Canaã, para os hebreus. E por causa disso, o povo de Canaã estava, como ela diz aqui, desmaiado, desanimado, entregue. Agora olha o versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíres do Egito. Preste atenção numa coisa aqui.
Raabe aqui está falando de um acontecimento de 40 anos atrás. 40 anos antes, quando Israel saiu do Egito, Deus então abriu o Mar Vermelho e eles passaram a pé seco. É o que ela diz aqui, né? O Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Naquela época, meus irmãos, não existia internet, não existia televisão, não existia jornal, não existia WhatsApp. Mas mesmo assim, 40 anos depois, Raabe e o povo lá de Jericó sabia a respeito do poder de Deus. Sabia que Deus abriu o mar. E ela fala ainda no versículo 10, e também o que fizestes aos reis dos amorreus, a Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ela sabia que Deus havia dado vitória a Israel sobre aqueles reis. Agora, olha o versículo 11, presta atenção no versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aqui foi a profissão de fé de Raabe. Os moradores de Jericó eram pessoas idólatras, adoravam falsos deuses. E Raabe fala assim: não existe outro Deus. Eu sei que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não tem outro Deus. Ela confiou em Deus. E aí quando chega no versículo 12, ela disse: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que me conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, e me livrareis da nossa vida da morte. Ela cria na misericórdia do Senhor. E que pela misericórdia do Senhor, ela e a família dela seriam salvos da morte. É a nossa profissão de fé. Nós cremos que o Senhor é o único Deus, que enviou o seu Filho, e que pela misericórdia nós não vamos morrer eternamente. Essa foi a profissão de fé de Raabe. Agora, como que Raabe demonstrou a sua fé? Qual foi a obra que Raabe fez que provou que ela tinha se convertido? O que ela fez que falou: não, Raabe realmente deixou a sua vida antiga e agora ela é uma nova criatura? Você desce um pouquinho e você vê o versículo 15. Então ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Ela protegeu aqueles espias, e protegendo aqueles espias, ela protegeu Israel de ser destruída, vencida pelo povo de Jericó. Ela obedeceu. Ela fez o bem. Então, queridos irmãos, Raabe, pelas suas obras, ela demonstrou a sua fé. Ela, voltando para Tiago 2:25, ela acolheu os emissários, os espias, e os fez partir por outro caminho. A verdade, meus irmãos, é que nós só conseguimos obedecer por causa de Cristo. Nós não somos impecáveis. Nesta vida nunca haverá um tempo em que a gente não pecará. Até a gente morrer, a gente vai pecar. Até a gente morrer, às vezes, a gente vai desobedecer a Deus. Mas, lembra que eu falei?
nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Jesus foi obediente. Jesus foi 100% obediente. Ele obedeceu o tempo todo a Deus, até a morte e morte de cruz. E confiados nas obras de Jesus, nós fazemos as nossas obras. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele efetua em nós tanto querer como realizar. É Ele quem nos move à obediência. É Ele quem nos move a fazer a sua vontade. A igreja do Senhor, meus irmãos, ela é formada por pessoas diferentes, né? Lembra, a promessa que Deus fez para Abraão é que as famílias da terra seriam abençoadas. E nós somos filhos de Abraão porque a palavra chegou até este lugar. Tão longe de Canaã nós estamos. Tão longe da terra de Israel nós estamos. Mas a palavra chegou aqui, nós temos a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Raabe, pessoas diferentes. E nós somos diferentes. Somos homens, mulheres, adultos, crianças. Alguns têm um pouco mais de condições materiais, outros têm um pouco menos, mas isso na família da fé não importa. Não importa os seus bens, não importa a sua idade, não importa o seu sexo. A questão é que se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem a salvação. E Deus salvou homens, mulheres, ricos, pobres, jovens, idosos, crianças, pessoas de várias nações, de todos os cantos da terra. O povo de Deus é um povo heterogêneo, é um povo diferente. E como eu disse, a igreja não é aqui dentro só. Quando você sai, a igreja continua. E as pessoas, quando olharem para nós, elas têm que nos reconhecer como cristãos, não porque você vai dizer, eu sou membro da igreja presbiteriana, ou de a igreja X ou Y, mas porque elas vão ter que olhar para você e ver Cristo na sua vida. Você é uma pessoa obediente à vontade de Cristo. Por isso que Tiago conclui no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muitas pessoas são membros de igreja, dizem ter fé, dizem ser crentes, mas não têm obras. Falam o que não deve, fazem fofoca, fazem o que não deve. Dentro de casa são maus maridos, más esposas, são filhos que não respeitam pais, são empregados que são displicentes, desorganizados, são patrões que exploram seus empregados. Mas domingo está todo mundo na igreja, bonitinho. Isso não é ser crente. O cristão verdadeiro, aquele que crê, aquele que diz ter fé no Senhor, ele demonstra esta fé com obras. Amando o seu próximo, cuidando do seu próximo, obedecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Você não deve abrir a sua Bíblia só na igreja. Tem crente que vai fechar a Bíblia agora, porque eu estou terminando o sermão, vai abrir amanhã, no culto da manhã, depois no culto de amanhã à noite, e depois vai fechar e só vai abrir no sábado que vem. Você tem que ler a sua Bíblia todo dia. Por quê? Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a vontade de Deus. E quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais você quer fazer a vontade dEle, mais você quer obedecê-lo. Porque é um prazer obedecer ao Senhor. Porque você foi salvo, você fala, Senhor, é um amor tão grande que o Senhor tem por mim, que em gratidão ao Senhor, eu vou te obedecer. Isso alegra o coração do Senhor, isso alegra o nosso coração também. Então, confie no Senhor, mas obedeça a Ele também, demonstrando a todos que estiveram ao seu redor essa fé operosa para a glória do Senhor.
Que Ele nos abençoe, meus irmãos.